Quando lemos isso, ficamos em uma posição como nós não podemos fazer nada em relação à salvação. E parece que seria muito estranho isso, né? Porque Deus levantou um rei, um faraó, e ele endureceu o seu coração. Você diria assim: poxa, até isso Deus fez? Sim, para mostrar a glória e o poder dele. E isso, irmão, tem a ver também conosco e em nosso tempo. Deus, ele é soberano. Quero que você compreenda isso com clareza, para dizer assim, ó: Deus é soberano. Então, a partir da hora que ele é soberano, ele faz da maneira que ele acha que deve ser feita. Para a nossa mente humana, parece ser muito estranho, né? Para a nossa mente humana, parece assim: poxa, então eu não tenho nada a ver com a salvação? Não. Quem tem a ver com a salvação é Deus. Todo o projeto, toda a ação, tudo ele direcionou a Ele. A nós é interessante isso, porque eu quero ler esse pedacinho antes de entrar no assunto mais adentro. Olha bem aí, você ainda está no livro de Romanos 9? Vamos ler ali no verso 20. Mas o homem, quem és tu que a Deus replica? Essa é uma pergunta que Paulo está falando. Porventura as coisas formadas dirá a quem a formou? Você que foi formado dirá a quem formou você, que é Deus? Por que me fizeste assim? Outra pergunta: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para lhe dar a mesma massa, fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? E que direi eu, se Deus, querendo mostrar a sua ira, olhe bem, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparado para a perdição. Escute isso aqui, irmão. Então, tem vasos de ira, mas Deus suportou, mas sabendo que eles vão à perdição. Escute isso: para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia, eles estão falando dos filhos de Deus, porque se Deus deu misericórdia para você, você é um filho de Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, que para a glória já dantes preparou. Então os vasos de misericórdia é para levar para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Você percebeu? Paulo é muito claro em dizer isso. Então, olhando desse prisma, nós somos vasos. Agora, Deus escolheu vasos de honras e vasos de desonras. E ele coloca essa informação, Paulo vai começar a colocar, em cima de Faraó, que Deus endureceu o seu coração. E a gente fica pensando assim: como Deus vai conduzir uma pessoa a endurecer o seu coração? Talvez você vai ficar essa noite pensando, e talvez a gente consiga chegar no final do culto e mostrar isso para você, como é que endurece o coração. E isso, irmão, é importante nós saber, porque vivemos nesse último tempo, nessa última hora, nesse último momento, onde as coisas estão se alinhando perfeitamente no plano de Deus, irmão. Ou você não crê desse jeito? Você já pensou nisso? As coisas estão se moldando perfeitamente.
Eu falei isso em Itajaí, levando de outra maneira, mas não quero meter medo em você, tá? É isso. A igreja não pode estar estruturada em medo. A igreja está estruturada em revelação, conhecimento da palavra e revelada por Deus isso. Nenhum pastor deve gerar medo dentro da congregação. Isso não vai fazer nunca bem para os filhos de Deus. Você entende isso? Mas quero mostrar alguns pontos para você entender. A era de Efésios, ela começa em 53 e vai a 170. Você fazendo o cálculo ali, vai dar 117 anos que essa era produziu aquilo. Foi num período que Paulo começa e ali produz essa era. Agora, a nossa era, ela começou em 1906. Isso não é exato, irmão, mas é um momento onde a gente bota uma data, porque as eras, elas se entrelaçam. Eu quero que você entenda isso. Elas se entrelaçam. Não é assim, no dia tal, na hora tal, em 1906 começa a era. Não, elas são entrelaçadas. A gente está colocando uma data específica para você entender. E se a gente colocar o nosso tempo que estamos vivendo agora, 2025, essa era já tem 119 anos. Irmão Brana diz que a era de Efésios é uma era pequena, que você já viu, e a nossa era também vai ser uma era pequena, de um determinado pouco tempo, porque tem eras que duraram muito tempo. Então agora você perceba que a gente está aqui. O irmão Brana chega a dizer que a era de Efésios tinha 120 anos, e a nossa, agora, pela essa data, a gente está com 119. Daí você diz assim, mas irmão, o que o irmão quer dizer com isso? Que a era é uma era pequena. Na era do Efésio, a coluna de fogo veio sobre Paulo. Na era do irmão Brana, a mesma coluna entrou na casa e estava ali. Eu quero explicar para você. Você viu, entre um profeta e o outro profeta, existiam reformadores. Os reformadores, a luz que veio de Paulo, acendeu aquela luz, e acendeu aquela luz que estava aqui de Lutero, acendeu a de Wesley, a outra veio, acendeu aqui, e a outra veio, acendeu os pentecostais, mas em relação à mensagem, o próprio Deus veio acender novamente. É isso que eu quero colocar para você entender. E Deus sempre trabalha em paralelismo, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda a sua maneira de conduzir, de agir. E isso é importante para nós, porque isso é dar confiança ao nosso coração. Agora, você sabia que nesse ano acontece um monte de eventos sobre astros? Interessante isso, né? Então eu vou dar alguns aqui que eu anotei, que eu me lembrei e anotei. Dia 25 de janeiro, já passou, houve o alinhamento dos 7 planetas. Olha só, tem vezes que a gente via alinhamento de 5 planetas, mas dia 25 houve um alinhamento de 7 planetas. Eu vou dizer os planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Você escutou? 7 eras. Escute bem o que eu vou falar. Eu não estou. E também, em outros períodos, irmãos, o que eu quero que você entenda: a lua do sangue, ela vai ser no dia 13 e 14 de março desse ano. E ela vai ter também lá no final de março e em setembro. Mas só estou te colocando o que é lua de sangue. Você sabe o que é, né? Vai ter também um eclipse lunar. Não um eclipse do sol, um eclipse lunar. Que também será, se eu não estou enganado, ele está forjado em fevereiro.
Fevereiro terá, o eclipse lunar seria 14 também, no período de março também. E escute outra coisa que eu vou falar para você. Fevereiro, março, abril, maio e outubro vai ter chuva de meteoros. Não é você dizer assim, mano, se você está falando de astronomia, você não veio para pregar? Vim para pregar. Mas só que uma coisa, você sempre lembre o mensageiro dizer: Deus faz as coisas primeiro no céu para acontecer na terra. Então, quando os magos foram encontrar com Jesus, Deus levantou uma estrela. Então, eu só estou dando uma informação para você prestar atenção em que tempo estamos vivendo. Eu não quero gerar nenhuma corrida, nenhuma coisa sobre isso. Você pode até dizer para mim, irmão Arat, mas não tem que cumprir algumas coisas? No dia do Calvário, quando Jesus morreu, cumpriu-se muitas escrituras. E no dia do arrebatamento, também vai ser a mesma coisa, vai se cumprir muitas escrituras. Então, se você ama a sua vida e ama a sua alma, que vale mais que 10.000 mundos, preste atenção. Deus mandou um mensageiro, Deus mandou um profeta para advertir o seu povo. Não é lá fora, irmão. Ele veio advertir a você que dá reconhecimento à palavra de Deus. Então temos que prestar atenção que quando você sente aqui, você está falando, a palavra está dizendo, é para você. E agora, esse assunto que eu quero falar sobre essa noite é sobre o processo de endurecimento das pessoas. Você diz assim, não ia acontecer isso, irmão? Ia acontecer. Então vamos acompanhar algumas expressões aqui, irmãos, olhe bem. No capítulo 12 de João, onde Jesus também fala desse endurecimento do coração que Deus faz para aqueles que não são ordenados para a glória. Olha só, Deus vai endurecer os corações daqueles que não são endurecidos. A glória, aqueles que vão para a eternidade, Ele vai endurecer. Aqueles que não querem, eles vão endurecer. Ele vai dizer assim, ó, em João 12, 37, mas embora Ele tivesse feito tantos milagres antes deles, ainda assim eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que ele disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isso é profecia, irmão. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na pregação de Cristo? Quem creu na mensagem da hora? Pense nisso, irmão. E a quem foi revelado o braço do Senhor. Portanto, não puderam acreditar, porque Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, e se convertam, e se cure. Você pensou nisso, irmão? Quão pesado é isso? Já pensasse, Deus diz assim, ó, não. A esses que não vão à glória, não vai ser aberto a eles. E se você começar a ler todas as parábolas de Jesus, todas as ações que Jesus fala, Ele fala sobre isso, irmão. O nosso entendimento tem que dizer, você é um eleito, você é um escolhido, Deus te chamou, você está ouvindo a mensagem, dê graças a Deus e peça, Senhor, obrigado por estar aqui. Preste atenção sobre isso. Talvez a gente não dá muito o devido valor, mas vamos andar mais um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer assim, irmão, olhe bem. E disse o Senhor, certamente tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus feitores, pois eu conheço suas tristezas, e desci para livrar da mão
do egípcio. Ele está falando lá do povo que está trancado, os hebreus lá no Egito. E para fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para um lugar de cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus. Agora, pois, eis que o clamor dos filhos de Israel, vindo a mim, também tem visto a opressão, como que os egípcios oprimem, irmão. Será que a gente não vive numa era que estamos sendo oprimidos? Você anda no mundo aí e vê como é que é. Irmão, não é uma tristeza? Pensa para mim, irmão. Tem vezes que você olha assim, jovens que poderiam ser bons pais, ter uma boa família, tu olha assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eles estão sendo destruídos. Uma boa moça que poderia ser uma boa esposa, ela está sendo destruída. Pelo sistema, irmão. Pelo mundo. Você acha que foi só uma escravidão? Lá no Egito foi uma escravidão de grilhões. Foi uma escravidão que botaram grilhões de chibata nas costas e trabalhar, pega tijolo, amassa, bota palha. Isso foi uma escravidão lá desse tipo. Mas hoje a escravidão é pior. Você pensou? Hoje a escravidão não é de grilhões. Olha o que está acontecendo com a juventude. Olha o que está acontecendo com as pessoas. Irmãos, eu vou dar só um exemplo para você. Talvez você fique triste, mas olha, irmão, eu tenho que falar o que é a palavra diz. Só um exemplo. Se for analisar, olhe bem. Qual é o valor que você dá ao casamento? Eu tenho tristeza porque eu tenho parentes, irmãos, que estão só juntos, não casam. Eu tenho tristeza por um monte de coisa, porque qual o valor que você dá? Você entendeu? As pessoas não querem saber mais, porque elas dizem assim, eu caso agora e separo amanhã. Eu caso aqui e separo... Não, isso é palavra de Deus, irmão. Isso era para nós termos unidos, firmados, convictos, dar valor a isso. Isso eu estou dando um valor pequeno para mostrar para você o que acontece. O que está acontecendo com esse mundo? Olha aqui. E Deus vê o sofrimento daquele povo, e Ele mesmo desce para libertar o seu povo. Usa Moisés, mas Ele mesmo veio. Moisés, eu vou descer. Olha aqui. Vou usar essa escritura. Romanos, capítulo 18, versículo 18 também. 8 e 18, né? Olhe bem o que ele vai dizer aqui. Porque para mim tenho por certeza que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de se revelar. Olha só, Paulo está dizendo que naquele tempo já havia aquela aflição. Imagine em nosso tempo, numa finalização, irmão. É uma luta, não é uma luta o quê? É uma luta espiritual. Pergunte aí fora se eles querem Deus. Pergunte para as pessoas que estão talvez sentadas na igreja se querem Deus. A gente deve pensar sobre isso, irmão. Quanto você dá por Deus? Quanto você se entrega por Deus? Olha aqui. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Espera quem, irmão? Antes, a manifestação de quem? Dos filhos. Vocês não são filhos? Dos filhos de Deus. Toda a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Olha aqui, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por uma vontade, não por sua vontade. Você entende isso aqui? Eu vou explicar isso aqui. Mas por causa do quem a sujeitou. Não foi a vontade da natureza, das coisas que andam nesse mundo, ficar dessa condição. Mas o próprio Deus fez isso. Daí você diz assim, agora por que Deus fez isso? Para manifestar o atributo dele. De curador, de salvador, de libertador, de Deus. Daí você diz, isso é muito mesquinho, parece, né, irmão? Não.
Não parece. Você sabe que a batalha começou no céu, né? E se você começar a ler Jó, você vai perceber que você também estava na batalha. E ela desceu para a terra. Pense nisso. Não vou aprofundar sobre isso para você, mas pense nisso. E olha, escute bem o que ele vai dizer aqui, ó. 18. Ele vai dizer assim, ó. Mas a esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela. Ele está falando da natureza, agora ele vai falar de quem? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos, irmão. Paulo está afirmando uma coisa: sem adoção não há transformação dos corpos. Sem você ser adotado, não tem como ir para o arrebatamento, porque o Espírito, como ele diz, está pronto. Mas nós precisamos ser adotados, porque o poder de adoção vai transformar os nossos corpos. Olha aqui, irmão. Escute bem se não é isso. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Você acha que esse corpo sobe? Já foi julgado. Esse corpo aqui é pó, irmão. Já foi julgado. Vai para o pó. Só não vai para o pó se ele for transformado. Por isso que diz: nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Você entende? Muito bom isso, né? Olha aqui, vamos um pouquinho para frente. Eu quero chegar nesse assunto. Ele vai dizer assim, irmãos, olhe bem. Em Êxodo 7:22, ele vai dizer: os magos no Egito fizeram com seus encantos o coração de Faraó se endurecer, e ele não ouviu, como o Senhor havia dito. Não é assim que aconteceu? Olha a história. Moisés chega com o seu cajado e joga no chão, transforma numa cobra. Os mágicos, né? Chegaram, jogaram os seus cajados no chão e surgiu 2 cobras. O que aconteceu? Moisés ficou assim. Moisés não sabia o que ia fazer mais, mas esperou. A serpente de Moisés vai, engole os 2 cajados, e ele pega pela cola e volta a ser um cajado. Mas nisso, o que aconteceu? Endureceu o coração de Faraó. Por que ele pensou? É magia. É magia. Moisés vem com essas magias baratas. Você está entendendo? Agora, a próxima coisa que Deus usou para endurecer o coração de Faraó foi dar uma trégua. Isso aqui é interessante, irmão. Guarda essa palavra, trégua. Entre as pragas. Em outras palavras, acendeu o calor, trazendo o julgamento. Em seguida, deixa as coisas esfriarem. Um período prolongado, em que nenhuma praga estiver em cena. Em Êxodo 8:15, mas vemos Faraó que havia trégua, endureceu o coração de novo. Quando vinha uma praga, Faraó ficava assim, assustado. Daí Deus reduzia aquilo. Aquela praga não estava. Passava-se mais ou menos 1 mês, 2, porque as pragas foram 10 pragas. No período, havia um período de 1 mês a 2 meses de cada praga. Ali havia um tipo de uma trégua, um descanso. O coração de Faraó endurecia novamente.
Porque na hora da prova, irmão, na hora daquele julgamento, ele temia Deus. Mas na hora que aparava aquilo, ele endurecia o coração novamente. Você lembra de uma parábola que Jesus usa? O trigo e o joio? O trigo e o joio estão sofrendo, está calor, a terra está seca. Daí Deus manda a chuva. Quando Deus manda a chuva, manda para o trigo, mas o joio também é beneficiado. O que os dois fazem? Todos os dois levantam a mão e louvam ao Senhor. O trigo louva, obrigado Senhor pela chuva, nós estávamos precisando disso. O joio também levanta a mão, obrigado Senhor. Você percebeu aqui? Comece a deixar o Espírito Santo mostrar com clareza o que estou falando para você. Olhe bem. E ele vai dizer assim, irmãos. Então o faraó havia tréguas, endureceu o coração, ele não deu ouvido, como o Senhor havia dito. Agora, esta palavra pausa significa uma trégua, respirar, que é um período de tempo em que nada está acontecendo, é um período de resfriamento, trégua, um atraso, uma interrupção, por um tempo, especialmente de qualquer coisa angustiante, ou tentando um intervalo de alívio. Você entendeu? Por que o coração de Faraó endurecia? Vinha o julgamento, Faraó tinha medo, na hora ele tinha medo, mas Deus tirava aquele julgamento, ele passava 1 mês, 2, ele, não vou deixar, e o coração dele endurecia. Escute isso, irmão, isso aqui são pepitas, irmãos. A gente sabe que foi 40 dias de julgamentos, porque o número 40 simboliza julgamento. Foi 40 dias de julgamentos quando aconteciam as pragas, mas tinha intervalos de 1 mês e 1 mês e pouco, que deu quase 1 ano sobre essas coisas, lições que estavam acontecendo, irmão. Então, e você também sabe que a última praga é a morte. Lá foi uma morte natural dos primogênitos, lembram? Todos que não tivessem debaixo do sangue seriam mortos, os primogênitos. Todos os primogênitos seriam mortos, que simboliza os homens. Primogênito está na relação dos homens, não seriam as mulheres. Então, a mulher podia nascer, mas ela não é contada como os homens que são primogênitos. Daí você diz, mas irmão, e hoje? Hoje, as pessoas estão morrendo espiritualmente, irmão. Elas estão dentro da igreja e estão morrendo. Porque a última coisa que acontece é a morte espiritual. Escute aqui. Ele vai dizer assim, ó. Êxodo 10, 27. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou de ir. E desta vez Faraó estava tão endurecido que disse a Moisés que na próxima vez que eu vi o teu rosto, ele morreria. Olha só, a próxima vez que eu te ver, Moisés, eu vou te matar. E foi quando o Senhor trouxe a última praga que foi a morte dos filhos primogênitos. O que você acha de Jesus? Que simbolismo tem isso? Em Êxodo 11:10, Moisés diz a Arão: fizemos todas essas maravilhas perante a Faraó, e o Senhor, olha só quem está falando aqui, ó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair da sua terra. Quem endureceu? O Senhor. Você está vendo o que está acontecendo em nosso tempo? Você briga com carne e sangue ainda? Você briga com a carne e o sangue? Irmão, se Deus querer endurecer meu coração, acabou antes.
Estou vendo o que é misericórdia, o que é graça? Eu vou te dizer uma coisa para você, irmão. Sabe o que é graça? Já pensaste se a graça veio a ti? É a maior misericórdia que você recebeu da sua vida, irmão. Porque ninguém pode comprar sua salvação, ninguém pode comprar sua libertação. Então, você já pensou o que Deus está fazendo com você? Vamos penetrar mais a fundo sobre isso, irmão. Então o faraó deixou o povo ir, mas Deus disse a Moisés: ainda não tinha acabado, que ele endureceria mais uma vez o coração de Faraó, e isso levaria à morte. Presta bem o que aconteceu. Deus vai lá e mata os primogênitos. Morre o filho de Faraó. O que aconteceu? O que ele disse? Vai embora. O povo do Egito estava tão apavorado com isso, que o povo hebreu, eles deram riqueza, deram ouro, deram prata, deram isso, eles pegaram e levaram. O povo do Egito queria assim: vão embora. Sabia disso? Eles não foram de mão abanando, não. Eles receberam ouro, prata, receberam um monte de coisa, vão. Mas Deus falou assim: ainda não terminou, Moisés. Eu vou endurecer novamente Faraó. O que aconteceu com o Faraó? Eles saíram, demorou 1 mês, demorou 2 meses, demorou mais um tempo. Ele diz assim: vamos seguir aquele povo e vamos matá-los. Não é essa a história? Olha aqui. Para que eles sigam, serei honrado por Faraó e por todo o seu exército, para que o Egito saiba quem eu sou, o Senhor. E ele disse isso. Então, mesmo depois de deixar as pessoas irem, mais uma vez houve um dia, senão de uma semana, que mais uma vez, por causa do alívio do coração de Faraó, mais uma vez se endureceu como vê. Êxodo 14:8, vamos ler. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e eles perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com mão forte. O que aconteceu? Agora o exército do Egito, o melhor exército que estava, o exército que tinha bigas, arcos, flechas, lança, era o melhor exército preparado daquela época, vieram atrás do povo. O que aconteceu? Deus abre o mar vermelho. Mas você sabe que a história conta que os egípcios chegaram antes. Deus desce a coluna de fogo e não deixa nenhum do Egito tocar. Já pensou nisso, irmão? Você está vendo a questão dos vasos? Você está entendendo o que é um vaso protegido por Deus? Se você é um vaso protegido de Deus, Deus abre uma coluna de fogo, não vai tocar. Por isso que a Escritura fala assim: não toqueis nos meus ungidos. Quem é ungido? Vocês também são ungidos. Ele não está falando só do pregador que é ungido, ele está falando de filhos de Deus que são ungidos. Olha, ele vai dizer outra coisa aqui, Os homens simplesmente não conseguem compreender o fato de que aquele que Deus quis, ele endureceu. E é isso que tantas pessoas não podem compreender, a plenitude da soberania de Deus. Daí você se depara com isso, irmão. As pessoas não entendem, como é que pode? Por que Deus endurece o coração de Faraó? Porque o coração de Faraó, ele se inclinava a isso, irmão. Ele era um vaso de desonra. Ele tinha isso. Na hora que Deus julgava, ele temia. Ele ficava quietinho, ele se fazia de bonzinho, mas na hora que liberava, ficava tranquilo, ele virava a outra pessoa. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Deus está mostrando como é que é a ação dos vasos de desonras, porque os vasos de honra, eles glorificam a Deus.
Olha aqui. Quando você chegar em casa, leia Judas, né? Judas capítulo 1. Você vai perceber o que isso que acontece. Só vou resumir aqui para você, porque eu quero caminhar mais um pouco para frente. Qual é o caminho de Caim? É ter uma palavra fora do tempo. Você entende o que é uma palavra fora do tempo? Chegou Abel, chegou Caim. Todos dois são religiosos. Um traz um cordeiro e mata o cordeiro ali, na presença, no altar. Ele sabe que o sangue que entrou na raça humana, ele mata, ele entrega isso a Deus. Chega Caim, traz os frutos da terra, as melhores coisas, o melhor que ele podia produzir, ele botou ali. Mas o tempo está errado, porque essas primícias seriam mais para frente. Essas coisas que você traz a Deus seria mais para frente. Não era naquele tempo. Aquele tempo era sacrifício, sangue derramado, pecado, morte. Alguém teria que morrer, e ali morreu os cordeiros. Por isso que aqui está, é ter uma palavra fora do tempo. Você pode falar a palavra de Deus corretamente, mas se ela está fora do tempo, está errada. Você entendeu como é que Caim age? Como é que muitos pregadores de Caim, que são Caim, agem? Eles colocam a palavra fora do tempo. Escute bem. Observe. Ele vai dizer assim, ó: seu sacrifício, que era o que foi revelado, e o que você devolveu, Deus está fora do tempo. Ele correram avidamente atrás do erro de Balaão por recompensa. Agora você vai entender. Balaão, o que Balaão quer? Recompensa, honra, título. Balaão quer isso, dinheiro. Olhe bem, observe, o erro de Balaão foi recompensa. As três coisas que destroem o homem: dinheiro, popularidade e mulher. Balaão queria ser popular, e fez o que fez com o dinheiro? Por um vale de refeição, e pereceu com a contradição de Coré. Agora vamos entender a terceira pessoa que o irmão Brando está usando na expressão, Coré. Então existe a palavra fora do tempo, existe aquela pessoa que quer recompensa, quer benefício, quer posição. Existe, olhe bem, Coré. Ele não acreditava, nem entendia a vindicação, irmão. Isso aqui é importante. Você tem que entender o que é vindicação. Sabe o que é vindicação? Deus escolheu Moisés, e é Moisés. Deus não vai escolher mais nenhum. Moisés pode ter errado, mas é Moisés. Sabia disso? Deus escolheu o irmão Brana. O irmão Brana não errou, mas é o irmão Brana. O vaso vai ser esse. O vaso, ele não vai chegar assim, vou descartar esse vaso. Não. Essa é o maior problema que muitos homens de Deus pensam. Não. Olha só o que eles pensam. Que Deus usa apenas um homem, e que Deus está presente para vindicar que seu homem tinha uma mensagem de si mesmo. Então, para eles, ele diz assim, essa mensagem é desse homem. Não, nós somos um grupo, nós nos reunimos aqui, estamos aqui em 10 homens, esse é só um homem. Pensas que é o quê, Moisés? Pensas que é o quê? Só Deus fala contigo? Está vendo? Eles não conhecem sobre vindicação. É isso, irmão. Isso é importante nós saber, porque se nós cremos na palavra de Deus, temos que saber que Deus sempre usou um homem. Em cada era Ele usou um homem, e aquele homem Ele vindicou. Daí você vai dizer assim, mas não, porque Deus usou aquele homem, e aquele homem apenas era o vaso.
O vaso está aqui. O vaso é fraco, o vaso é falho, mas Deus usou aquele homem para pregar a sua mensagem. Não existe homem forte. Você está entendendo o que estou falando, né? Olhe bem aqui. Ele vai dizer assim, ó. 5 junção no tempo. Paulo estava a caminho de Damasco para prender as pessoas que estavam tendo um avivamento ali. E o anjo de Cristo desceu em uma luz brilhante, até arrancou os olhos de Paulo. Ele está dizendo assim, é tão brilhante que os olhos ele não conseguiu mais ver. E nenhum dos outros homens com ele viu. Olha só o que o irmão está dizendo. Nenhum dos outros homens viu essa luz. Ninguém viu. Era tão pessoal para Paulo que seus olhos se arregalaram. E ele teve que ser conduzido pela sua mão. Isso está certo. E os homens como ele, eles não viram nenhuma luz, eles não viram nada sobre isso, mas é assim que pode ser tão real para alguma pessoa. Aí que está, irmão. Deus tem vezes que é real tremendamente para uma pessoa, e a pessoa que está no lado não está vendo nada. O que aconteceu com Paulo? Paulo ficou cego e chegou a criar escamas, sabia? Escama. A luz foi tão forte que cegou e criou escama. Ele ficou um período cego, e aí teve que um sacerdote na rua direita orar por Saulo. E Saulo ele era um homem de Deus. Deus falou para ele assim, ó, vai vir um sacerdote orar por ti, Paulo. Olha aqui. Algumas pessoas não sabem nada sobre isso, vê? Deus se revela da maneira que Ele deseja, para as pessoas que Ele deseja, e a sua vontade é soberana. Ele endurece quem Ele endurece, a justiça quem Ele é a justiça, mas nas mãos de Deus não há, não na minha mão, na sua, esta na mão de Deus o que Ele fará. A Bíblia diz isso. Você percebe isso? Será que está na mão de Deus tudo? Está. Olha só, o teu querer, o teu efetuar, é Deus que faz. Não dá para entender, né? Uma mente intelectual não dá para entender. Como, ignorância? Que é Deus que faz. Ele te coloca aonde Ele quer. Se eu olhar minha vida para trás, eu nunca pensaria que estaria aqui. E se você também olhar sua vida para trás, você nunca pensaria que estaria aqui. Então, você deve entender, Ele tem misericórdia de nós. Agora, se nós somos um vaso de honra, o que devemos fazer? Glorificar a Deus. Se lembra o que eu falei em Itajaí? Não deixe a chama apagar. O Espírito Santo está em você, você tem que lutar, porque Judas no capítulo 1 fala isso, aquela fé que uma vez foi dada aos santos, vamos batalhar por aquilo, porque introduziu homens maus. Leia Judas. Escute aqui, ele vai dizer assim, ó, a semente da serpente, não é de se admirar que Paulo disse em Romano 9, o homem tolo quer poder dizer ao oleiro o que fazer a respeito. Irmão, não estou falando isso por mal, mas existem muitos homens tolos dentro da igreja, que acham que eles têm que falar o que Deus tem que fazer. O que a gente deve fazer, irmão? Pedir misericórdia. Irmão, tem vezes que eu fiz assim, eu vou para cá, eu acho que isso aqui é certo. Deus falou assim, não é certo, é esse lado que é certo. Um dia eu vou falar isso, quando tiver um pouquinho mais para frente, você estiver amadurecido no que eu estou querendo que você cresça, porque a gente tem que confiar, sabe, em uma coisa só, é na palavra. Quando nós estamos confiados na palavra, a gente será um povo forte. Agora, quando a gente está acostumado com sentimento, algumas coisinhas que grudam, isso não dá para a igreja ir à frente. Paulo sempre falou sobre isso.
E eu pensava uma coisa, vai ser assim. A hora que acontecer isso, eu vou fazer assim. E Deus falou assim: não é assim, meu filho, é assim. Olha aqui. Ele diz assim: um homem tolo que pode dizer ao olheiro que fazer a respeito? Quem? Quando o barro se levanta e diz: por que você me fez assim? Não levou ele a Faraó como o mesmo propósito para que pudesse mostrar a sua glória no Egito? Ele endureceu quem ele quer, a justiça que ele deseja. Não é o que quer ou o que corre, mas Deus que mostra misericórdia. Então você não tem nada a ver com isto. Você não tem nada a ver de fazer. Você não tem nada que fazer se for a graça. Você entendeu aqui o que o irmão Bruno está falando? Você não tem que fazer nada. Por quê? Foi a graça. Só que a graça, eu quero que você guarde, a graça não é de graça. Alguém morreu por ti. Você está reconhecendo que Cristo morreu para salvar você. Então você deve entender que alguém morreu para salvar você, porque eu sou um pecador e você também é um pecador, e precisamos da graça. Tem muita gente que pensa que a graça foi de graça. Não, alguém morreu por você. Olha aqui, irmão. Se for um dom gratuito, não há nada que você possa fazer a respeito. Deus deu a você, e essa é a vontade de Deus. Amém. Eu estou feliz porque Deus deu a mim. Você não está feliz? Você não tem essa experiência? Eu vou ter que ficar feliz. Estamos felizes porque deu a nós. Você sente isso, você sabe disso. Olha, irmão, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Daí você diz: mas então, irmão, eu sou um vaso de honra. Graças a Deus. Olha o que ele vai dizer aqui, irmão. Olhe bem, isso aqui é para a gente passar para outra parte. Olhe bem. Cura divina, a mensagem é: ouça, não é ele que deseja ser salvo. Quem é salvo? É ele que é salvo pela escolha de Deus. Pensa bem, analisa, olha o meu pensamento, acompanha o meu raciocínio. Eu estava lá, eu pensava ser salvo. Você, quando estava aí, você pensava ser salvo? Você nem conhecia Deus, você estava fazendo o quê? Mas um dia aconteceu alguma coisa que você não sabe explicar. É uma experiência, você não sabe o que acontece. Talvez alguém trouxe um folheto para você, talvez alguém falou de Cristo para você, talvez Deus te chamou em um local e aonde que estava e de repente tocou profundamente em você. Alguma coisa aconteceu com você. Você está entendendo? Por isso que ele está explicando isso, irmão. Olha aqui, ó. Ele é o Salvador pela escolha de Deus. Deus que escolheu você. Agora escute bem, Esaú também queria ser salvo. Olhe bem, Esaú queria ser salvo. Ele chorou amargamente e não conseguiu encontrar nenhum lugar para se arrepender. Ele queria ser salvo. Você está entendendo? Ele queria ser salvo. Por isso, irmão, se lembra, a gente não fala muito sobre isso, mas se lembra da linha da misericórdia? A gente tem que cuidar com isso. As nossas ações podem fazer nós passar a linha da misericórdia. E muitos, irmãos, na nossa caminhada de fé, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Porque eu não vim julgar, mas eu estou falando a palavra como ela produz isso. Olha aqui, irmão. Ele vai dizer assim, ó: não é porque você deseja ser salvo. Deus disse: eu endureceria a quem eu vou endurecer. Tem misericórdia de quem eu desejo ter misericórdia. E está certo. Ele disse: antes de Esaú e Jacó nascer, não sabemos, nem sabendo o certo e o errado, Deus disse: eu amo a Jacó e eu odeio Esaú. Esaú tentou
acertar com Deus e não conseguiu. Faraó tentou acertar as contas com Deus e não conseguiu. Portanto, não é você, não é o que você deseja, é o que Deus ordenou que você faça. Está certo? Paulo disse no capítulo 9 em Romanos, você percebeu aqui, até Faraó, não, você é feito para isso. Vou dar um exemplo para você entender o que acontece com isso, irmão. Já que a gente falou um pouquinho da misericórdia, você está aqui, vamos botar duas pessoas para acompanhar. Um é um vaso de honra e o outro é o vaso de desonra. Faraó, só para a gente ter uma ideia, ele vem, Deus bate firme nele, ele se humilha, passa o tempo, está tranquilo, sem problema nenhum, ele transmite o que tem dentro do coração. O coração dele é duro, ele começa a transmitir porque não está tendo nada. Deus vai lá, de novo, aperta ele, não, leva Moisés, depois afrouxa novamente. Sabe o que vai produzir isso? Uma pessoa dura de servir, que Paulo fala sobre isso. Quem é que já trabalhou com faca aí? Temperar faca. Alguém já entende sobre esse assunto? Faca é assim, ó. Tenha com a faca aqui. Para mim fazer essa faca ficar dura, calor e esfrio. Calor e esfrio. Calor e esfrio. Chega um ponto que ela está tão dura, que tu bate assim, ela quebra. Você entendeu o que acontece? Isso, agora tenta levar para o lado espiritual, irmão. Um cristão, será que é tão duro assim? Ou ele tem graça, misericórdia, amor, ele se quebra, ele se entrega, ele se rende, ele se humilha? Você entendeu? Acho que tem um parente da irmã que trabalha com faca, né? Acho que ele pode explicar isso melhor para nós. É nisso, mais ou menos, isso é a têmpora, que eles falam que é a têmpora. Quanto mais dura que você tem que colocar no calor. Mas só que ela chega a um ponto que ela não fica boa, ela está muito dura, daí bate assim, quebra. A faca tem um padrão, ela chega a um tamanho onde que ela é dura e ela também é flexível. Amém? Então é importante você entender por que foi endurecido o coração de Faraó. Ele vai dizer aqui, está certo, Paulo disse no capítulo 9 de Romanos ali, não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer não tem o oleiro poder sobre o vaso para fazer um vaso honrado, ou fazer um vaso de desonra, para mostrar a sua glória, aquele que ele honrou. Você não sabia disso? Sabia você isto? É que a Escritura diz, Faraó fez o possível para se arrepender, e ele era bom de coração. Olha o irmão Brano falando aqui, ele era bom de coração. Irmão, salvação não tem nada a ver com bom de coração, você entende, né? Olha só, se fosse bom do coração, para que existe a graça? Só que, para você, talvez você não se engane com isso, o Filho de Deus, ele produz bondade, mas não é a bondade que te salva, você entendeu? Tem muita gente que diz assim, não, eu não faço mal a ninguém, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu faço aquilo outro, eu sou assim. Não é isso que te salva, hein? É o reconhecimento do sacrifício de Cristo, hein? Não caia por isso. O que tu acha de Moisés? Era bonzinho mesmo? Vai ver se Moisés era bonzinho. Não só por isso, irmão. A esposa que ele teve era uma esposa
bem firme, para amadurecer a Moisés. Sabia disso? Leia a Escritura que você vai entender por que foi víbora. Daí você vai entender. Lapidação, irmão. Talvez eu sou fraco em tal coisa, Deus vai lá, aprimora tu naquele ponto ali que você precisa. Tá, ele vai dizer assim, ó, Faraó fez possível para se arrepender, e ele era bom de coração. Ele disse, claro, vou deixar você ir, continue. Deus disse, não vai, vou endurecer o teu coração dele, então você não pode fazer isso, porque a palavra de Deus tem que ser cumprida, e estamos vivendo nesse dia quando as formalidades, olha só que o irmão vai entrar, as formalidades, as coisas destruirão a igreja, as formalidades. Você sabe o que é formalidade? É quando você fica formal, não sente mais o Espírito Santo, não sente mais desejo de estar na casa de Deus, não sente mais isso, isso é formalidade. Vai ser destruída a igreja. Rompe, ora, é palavra de Deus sendo cumprida, tão certo como Deus disse, estes sinais seguirão aos que creem, tão certo como Deus disse, essa igreja seria como eles estão agora. Deus também disse que a oposição iria encontrá-la. Então, o mesmo Deus que os sinais e maravilhas ordenando que este deve ser perseguido contra ele. Então aí está você. Se você está do outro lado, eu sinto muito. O que o irmão está dizendo? Ele está dizendo que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, será perseguida. Mas será que é perseguido por fora? Você é perseguido lá por fora? Pensa nisso, irmão. Não, vocês são perseguidos pelo mesmo povo que está dentro, irmão. Isso que você deve entender. Nós não vamos ser perseguidos por fora, você é perseguido pelo mesmo povo que está dizendo que é cristão. Agora, se você entende como age, você entende como estão. Então aí está você. Se você está do outro lado, eu sinto muito, e eu quero que você não seja assim, mas talvez você não possa evitar. Você não pode evitar. Vê, Deus pode ter consertado desta forma, ou Deus pode ter feito você para esse trabalho. Você sabia disso? Agora você está entendendo por que acontece? Por que acontece que uma pessoa faz isso e aquilo aqui, de repente você vai dizer, como ele pode fazer isso? Não tem a ver com você, irmão. Não tem a ver por causa da tua ação. Tem a ver com Deus. Você percebeu? E Ele quer ver a tua reação. Se você vai agir da mesma maneira que Ele, ou você vai tomar a palavra e se submeter. Como diz assim, ó, aqueles que te perseguem, ore por eles. É, né? Está vendo como Deus trabalha? É assim que deve ser. Aqueles que tal, você deve, Senhor, ajude-o, abra seu entendimento, para eles não ir à perdição. Não tem culpa, você não tem culpa de nada disso, porque você foi feito para ser um vaso de honra. Agora alguns foi feito para ser o vaso de desonra, e eles têm que cumprir os seus desígnios. Como você está agora? Está tranquilo? Como você está? O Espírito Santo está em você? Amém, irmão. Isso é importante você saber. O irmão Bruno, ele começa a mostrar isso para dar entendimento e amadurecimento de nós. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você começou a entender essa escritura? Você agora começa a olhar a escritura de outra maneira? O trigo e o joio. Por que Jesus fala? Eu plantei o trigo, mas veio um e plantou o joio. Mas o que Jesus fala? Seja como seu Pai Celestial. Pai Celestial faz o quê? Ele não tem acepção de pessoa. Ele vai fazer o bem. Eu faço o bem.
para aqueles que me amam e faço bem para aqueles que não me amam. Você entendeu? Não há diferença nisso, sabe por quê? Não são eles, irmãos. Eles foram feitos para isso. Já pensou? Eles foram produzidos para isso. E você foi produzido para outra coisa. Olha, isso, quando a gente se depara com isso, só para finalizar, você vê que daí existe uma soberania de Deus. Deus te escolheu, Deus está te amadurecendo, Deus está dando entendimento, Deus, Ele vai produzindo isso em você. Porque, como eu li lá em Itajaí, se Deus não está nesse assunto em você e não abre o teu entendimento, ou não me abre o meu entendimento em relação à palavra de Deus, o que acontece? Eu perco a vida. A gente deve entender isso. A gente perde a vida. E uma coisa para ir ao arrebatamento, irmão Brana diz assim, ele pega uma balança e diz assim, ó, ele pega aquela balança e diz assim, ó, pega a balança, está aqui, ele diz assim, ó, você não tem que ter nada com ninguém, não tem nenhuma amargura, não tem nenhum ressentimento, não tem nada, porque tudo que você tiver no coração, de alguma coisa, vai pesar nessa balança. Você percebeu isso? Agora, como eu vou fazer isso? Como eu trato isso? Agora eu expliquei como eu trato isso. Você percebeu? Aquilo não é porque talvez ele queira fazer, mas ele vai fazer porque ele foi escolhido dessa maneira para executar. E ele acha que está certo. É igual o faraó, ele achava que estava certo. É igual Paulo, não achou que estava certo perseguindo o povo de Deus? Mas tem uma coisa que eu quero, irmão, isso eu quero que você guarde. Isso é uma coisa importante você ter, e eu ter, e todos nós termos. Uma coisa é isso aqui, ó. Paulo era um perseguidor, a palavra diz que ele era um perseguidor, né? Mas ele, no seu coração, ele diz assim, eu estou fazendo uma vontade de Deus. Ele não tinha hipocrisia no coração dele. Isso é bom, irmão. Quando você não tem hipocrisia no coração, o que acontece? Você está sendo um perseguidor. Está aqui, é Paulo. Está sendo um perseguidor da igreja. Mas é sincero em seu coração. E quando você é sincero em seu coração, Deus, Ele vai vir e vai mostrar que você era um perseguidor. Agora, se você não tem sinceridade aqui, não tem solução. Amém? Feche seus olhos. Depois eu vou passar para a Santa Ceia.